Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui no nosso webinar mais um mês. Meu nome é Vitória Toffolo, sou responsável pela área de Portfolio Specialist dentro da XP Advisory. Estamos aqui mais um mês para contar um pouquinho a dinâmica, né, dos mercados, como que a gente tem traduzido tudo isso para os nossos portfólios. E eu conto com a presença do Rogério Freitas, que é Head de Gestão aqui da XPA, e esse mês também, como nosso convidado, o Thiago Diniz, que faz parte aqui da equipe, trabalha junto comigo, com todo o time da XPA, da equipe de Portfolio Specialist. Eu queria destacar até nesse início, para vocês que eventualmente têm dúvidas, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo um pouco mais delicado, mais sensível, onde os mercados têm apresentado bastante volatilidade. Então, para qualquer dúvida, reunião, né, específica aqui do seu fundo, da sua carteira, a gente fica super à disposição, né, a equipe de Portfolio Specialist, o qual o Thiago faz parte, eventualmente dúvidas adicionais, né, ou questionamentos específicos de algum fundo, alguma estrutura, vocês podem enviar também aqui para a chave de Portfolio Specialist, tá? portfoliospecialist@xpadvisor.com.br, que a gente fica super à disposição. Thiago, se você quiser se apresentar rapidamente, e aí depois eu já passo a palavra aqui para o Rogério para começar a conduzir, principalmente essa discussão do cenário global e Brasil. Claro. Bom, obrigado, Vicky, Rogério. Bom, boa tarde, pessoal, um prazer a todos. Assim como muito bem a Vicky, né, antecipou, estou à disposição de todos vocês aqui, né, para tirar dúvidas, a gente tratar de alocação, tratar de cenário, fazer eventualmente alguma reunião mais específica, tá? O time todo está à disposição de vocês aqui no que precisarem. Obrigado, Vicky, Rogério. Obrigada. E até lembrando, pessoal, vocês podem mandar perguntas aqui, tá, no nosso chat, que aí no final da apresentação a gente vai tentar responder todas. Obrigada. Espero que desfrutem do call. Boa tarde. Obrigado, Vicky. Obrigado, Diniz. Boa tarde pela presença de todo mundo aqui nesse call, mais um mês juntos. Mantendo aqui a nossa rotina, nosso processo, falar um pouco da nossa visão global. Depois eu vou passar para o que a gente está achando de Brasil e depois eu passo para a Vicky para ela terminar aqui a nossa visão a partir de alocação e depois no final a gente abre para perguntas e respostas. Então, eu acho que a visão global, acho que se eu pudesse resumir a visão global, é de um pouso suave. A gente está vindo de um crescimento bastante forte, depois de tantos estímulos, para um crescimento um pouco mais suave, mas, apesar de suave, é um crescimento ainda bastante sólido, bastante robusto, e que a gente enxerga esse crescimento bastante sólido, bastante robusto, por um bom tempo. E isso está acontecendo porque existe um excesso de demanda, por causa de muitos estímulos, muito excesso de poupança ainda guardado, e esse excesso de poupança vai ser, aos poucos, convertido em consumo ao longo do tempo. E esse excesso de demanda, apesar da gente estar passando aqui por um choque de ofertas, né, e esse descasamento aqui entre oferta e demanda é um descasamento temporal, é uma questão de tempo para a gente conseguir ver um reequilíbrio entre oferta e demanda. Como eu falei, a gente teve uma demanda muito forte, causada por muitos estímulos. Choque de oferta, que a gente está passando por tantos choques, disrupções na cadeia de produção ao longo do tempo e no mundo inteiro. Então, esse descasamento entre oferta e demanda, que está gerando um pouco mais de inflação, está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil também. Tá? Então, o mundo e o Brasil, nesse quesito desse deslocamento, desse descasamento entre oferta e demanda, é uma coisa temporária. Eu acho que, por si só, choques de oferta, pela natureza dos choques, eles são temporários. É que, ao longo do tempo, pela própria elevação de preço, eles vão sendo digeridos, vão sendo diluídos. Né? O preço sobe, a demanda cai, porque o preço sobe muito e a demanda também se retrai um pouco por causa do aumento do preço. E quando o preço sobe,
o próprio empresário começa a produzir mais para tentar ganhar mais em cima desse aumento de margem, para aumentar a quantidade de produto, para ele ganhar não só na margem, mas também na quantidade. Então, o próprio aumento de preço já faz com que esse descasamento, aos poucos, ao longo do tempo, vá sendo diluído. No curto prazo, a oferta é inelástica, né? Como se fosse uma linha reta. Então, o que acontece assim, nessa curva aqui de oferta e demanda, a demanda sobe, mas a oferta é inelástica, então o preço sobe muito rápido, mas ao longo do tempo a oferta vai aumentando e a gente vai vendo um realinhamento de preço novamente, num preço mais baixo, mais alto do que inicialmente, tá? Mas não tão alto como aconteceu no meio desse choque, mas ao longo do tempo ele vai sendo diluído. Então, a gente vai ter um aumento de preço de 100 para 150 e depois, aos poucos, ele vai voltando para 110. Teve um aumento de preço de 100 para 110, mas não teve de 100 para 150, como todo mundo acha que poderia acontecer no curto prazo. E isso só acontece porque a demanda também vai sendo desacelerada. E isso aqui, gente, e esse processo de desaceleração da demanda é essencialmente o que está acontecendo de diferente entre o mundo e o Brasil. Tá? O choque de oferta está acontecendo no mundo e no Brasil. Agora, a demanda, que você teve um choque, um excesso de demanda e depois você tem uma desaceleração da demanda, simplesmente porque a gente está tendo no mundo uma redução dos estímulos. Então, com a redução dos estímulos e a não renovação dos pacotes, dos programas emergenciais, a gente vê uma demanda desacelerando gradualmente, a força de trabalho voltando, a taxa de participação vai aumentando, porque essa taxa de poupança vai sendo reduzida, né? Aqui a gente tem um excesso de poupança. Esse cinza aqui é a taxa, a tendência mais estável de poupança nos Estados Unidos, né? Essa aqui é a taxa de poupança com o percentual do PIB. Você vê que ela fica aqui entre um percentual pequeno, 0,5, 0,10 do PIB. Na crise, ela explodiu, a taxa de poupança, porque esse marronzinho aqui foram os estímulos. Então, a poupança explodiu, mas ao longo do tempo, como a pessoa não fica em casa, ela saiu do mercado de trabalho, e porque também o mercado estava fechado, né? Você teve uma demissão em massa porque ninguém estava produzindo, aí você tem o choque de oferta do outro lado. No médio e longo prazo, a pessoa vai gastando todo esse excesso de poupança. Tá? A gente teve uma outra pancadinha aqui, porque a gente teve mais um stimulus check, né? um cheque de estímulo, e depois a gente volta a se reduzir. Então, quando a poupança, o excesso de poupança vai sendo despoupado, né? A pessoa começa a se incomodar, fala, opa, deixa eu voltar a trabalhar, a força de trabalho aumenta, a participação aumenta, e aí a gente começa a ter uma convergência, não só de salário, mas também de consumo para o longo prazo. Então, a gente tem essa digestão aqui, né? Como se fosse uma jiboia que engoliu um boi, né? Ao longo do tempo, ele vai digerindo esse excesso aqui ao longo prazo. Obviamente que muito desses choques da cadeia de produção, desse choque de oferta que está gerando essa inflação mais pontual, pode demorar até 12, 24 meses para ser digerido. Então, uma fábrica em Taiwan que quer aumentar a produção, ela não aumenta rapidamente. Ela tem que contratar uma máquina que vem da Alemanha ou uma máquina que vem do Japão, pedir para essa fábrica produzir uma máquina, né? E aí essa máquina nova demora 12 meses, até essa máquina chegar em Taiwan e esse empresário de Taiwan aumentar a produção para exportar um produto, demora de 12 a 24 meses e até, dependendo, se for uma coisa mais estrutural, aumentar uma mina de minério, para montar toda uma estrutura para aumentar a produção de minério, no caso de commodities, a gente vê uma demanda muito forte e por outro lado, a oferta não consegue fazer esse casamento. Mas, ao longo do tempo, isso vai se reenquadrando, né? Vai se casando, e isso aqui faz parte, essa desaceleração da demanda também faz parte. E isso está acontecendo aqui, essa desaceleração da demanda e essa desaceleração aqui de preço está acontecendo muito porque as políticas de estímulo estão sendo reduzidas. A gente já viu que nos Estados Unidos, como um exemplo, os programas de estímulo não foram mais renovados. Tá? Então, lado fiscal, o estímulo fiscal está sendo reduzido.
e o estímulo monetário também, por outro lado, também já começa a ser reduzido. Então, se por um lado o fiscal parou, né, você não teve mais estímulo fiscal, então a poupança já começa a ter a taxa de poupança começa a cair, né, você tem uma despoupança de um lado, e pelo lado monetário, o Fed já anunciou que a partir desse mês a quantidade de títulos, né, de recompra, a quantidade de recompra de títulos também já vai começar a reduzir. Então, de 15 em 15 bi por mês, a gente vai chegar no meio do ano com o programa de recompras, o QE, a quantidade de dinheiro em circulação, que define o preço do capital, o custo de capital, ela começa a zera lá no meio do ano, e a partir daí a gente começa a ter um aumento de taxa de juros. Então, a perspectiva é fim do fiscal, né? E a gente já começa a sinalizar que também o monetário vai começar a ficar menos estimulativo e lá na frente mais restritivo. Tá? Então, tudo isso é para segurar a demanda e deixar a oferta ir gradualmente aumentando, e aí a gente tem esse casamento aqui ao longo do tempo, a gente vai ter um reequilíbrio aqui entre oferta e demanda, mas isso lá fora está sendo muito bem conduzido. Como eu falei, essa boa condução de políticas está fazendo com que a gente consiga ter como resultado esse pouso suave aqui da economia. Então, a gente já começa a ver uma normalização de crescimento, tá? E a gente, consequentemente, já começa a ver uma normalização também da taxa de inflação lá na frente. Então, a boa coordenação, a boa implementação de políticas, a boa coordenação de expectativas, a gente vê esse pouso suave. E quando que esse ciclo vai terminar, né? Primeiro, é muito difícil a gente antecipar isso aqui. O fato é que essa taxa de juros aqui, até a gente ver uma normalização, a gente vê aqui o que está acontecendo aqui no gráfico de pontos, né, do Fed, só em 2022, 2023, o Fed começa a subir juros, o custo do dinheiro ainda continua muito, muito baixo, tá? E a gente começa a ver uma normalização mais aqui para a gente ver taxa de juros perto de 1,5%, 2% só em 2024. Então, até lá, a gente ainda vê o retorno sobre o capital ainda alto e muito acima do custo do capital. Então, isso aqui, gente, é essencial para o retorno dos ativos, né? Então, o retorno sobre o investimento continua alto ainda e o custo do dinheiro ainda continua baixo. Enquanto a gente tiver o retorno sobre o capital acima do custo do capital, a gente continua vendo os preços dos ativos ainda permanecer se valorizando. A partir do momento que o custo do capital passa o retorno sobre o capital, aí a gente começa a ver uma desaceleração econômica, desaceleração de preço, e a gente vai ver lá em 2025, talvez, né, o final desse ciclo aqui. Então, até lá, a gente continua vendo um ambiente bastante favorável para os ativos de risco, muita coisa boa já está no preço, os preços ativos lá fora ainda já estão bastante bem precificados, diria assim, mas ainda tem bastante coisa bastante coisa desse cenário aqui de caminhar ao longo do ciclo econômico a ponto de se valorizar. Assim, eu acho que o risco-retorno, tá, de um investimento global ainda continua atrativo, apesar do upside ser menor. Mas o upside é menor, mas o risco também é menor. E muito em função desse processo de normalização do custo do capital. Então, o processo de normalização do custo do capital é importantíssimo para o retorno do capital ainda permanecer ainda alto e, consequentemente, os preços dos ativos continuarem se valorizando. Então, a gente vê que a curva de juros real ainda permanece negativa durante bastante tempo. Tá? A taxa de juros ainda está bastante comportada, então a gente vê aqui que a curva de juros de 10 anos continua ali em 1,50, mesmo com os dados econômicos bastante, tanto macro quanto micro, né? Os macroeconômicos, microeconômicos, dados continuam bastante positivos, e a curva de juros longa não empina muito, né? A gente vê isso aqui bastante como uma sinalização bastante positiva para esse cenário de normalização gradual, e o gradualismo no processo de normalização do preço do dinheiro é importantíssimo para a boa dinâmica de preço dos ativos de risco, e a gente continua vendo um ambiente favorável para os ativos globais. Tá? Bastante liquidez, a taxa de juros ainda baixa, crescimento bastante sólido ainda. Então, consequentemente, a gente vê os ativos de risco globais continuando uma pernada de valorização ao longo do tempo.
tá? Não significa que a gente não venha ter volatilidade nesse processo de normalização, uma incerteza ou outra, isso é normal, a gente pode ter alguns momentos de realização, mas a gente ainda vê uma pernada bastante boa aí de um horizonte relativamente longo, tá? O quão longo, a gente não sabe. Então, hoje, se a gente pudesse chutar, ia ser 2024, 2025. O início de normalização de taxa de juros não significa que esse ciclo vai acabar, tá? Então, se o Fed vai subir juros hoje, está no preço, começar a subir juros no segundo semestre do ano que vem, não significa que o ciclo vai acabar, né? Como eu falei, se o retorno sobre o capital ainda continua bastante alto, mais alto do que o custo do capital, ainda continua um ambiente favorável para investimento e tomada de risco. Então, nesse processo de normalização, a gente pode ser que o Fed comece no segundo semestre do ano que vem, mas ele vai ser muito gradual ao longo dessa normalização da taxa de juros, a ponto de a gente continuar vendo um ambiente favorável para os ativos de risco. Então, assim, um ambiente externo, para resumir, continua bastante líquido, com taxa de juros baixa, real negativa, tá? Crescimento bastante sólido e ainda com bastante liquidez, mesmo com o Fed começando o programa de retirada de diminuição dos estímulos. Tá? Então, um ambiente de risk-on lá fora ainda continua sendo o nosso cenário base para o cenário global. Tá? Agora, a parte mais difícil, a parte mais desafiadora é sempre um pouco de Brasil, e Brasil é o que sempre surpreende a gente, né? Então, infelizmente, apesar do cenário global estar bastante positivo, o cenário de Brasil é um cenário desafiador no curto e no médio prazo e algumas incertezas para o longo prazo. O que aconteceu, dando um passo, 2, 3 passos atrás, para explicar o que vem acontecendo. O fato é que a gente teve uma quebra de regime fiscal. A gente teve o disciplinador fiscal, que era o teto de gastos, que o mercado confiava muito na manutenção desse disciplinador fiscal, que foi quebrado nessa última renegociação. Com a quebra de regime, a gente teve uma quebra de confiança. Tá? O mercado confiava na manutenção desse regime e a quebra desse regime gerou uma quebra de confiança. A quebra de confiança gerou uma desancoragem nas expectativas. Então, o que vai ser feito a partir de agora? Então, a gente criou um ambiente de incerteza muito grande e quando você desancora o que é o grande disciplinador, o que é a grande âncora de estabilidade, é meio que o barco fica sem âncora, né? O barco fica solto, é como uma âncora que o barco estava preso. E a gente tinha uma noção, uma perspectiva para a gente começar a fazer cenários aqui de cenários de relação dívida-PIB, cenário de gastos e, consequentemente, como que vai ser a taxa de juros, como é que é o risco país e o que é a taxa de juros real de equilíbrio de Brasil. Então, gente, assim, o que é a âncora? O que era a âncora de Brasil? A âncora de Brasil era a perspectiva de um teto de gastos. Tá? Esse disciplinador fiscal foi quebrado. A incerteza a gente entrou num ambiente de incerteza muito grande com relação ao gasto. Por mais que o governo fale que agora o próximo teto, esse reajustado, vai ser mantido, quando você quebra a confiança, é muito difícil você colar essa confiança. Existe uma quebra de confiança, então a gente não sabe mais se vai ter uma outra pernada de reajuste do teto, se vai ser um extra-teto, o que vai ser tirado, o que vai ser colocado fora do teto, se tem alguma coisa a mais, né, dos invisíveis, se vai ter invisíveis, se não vão ter invisíveis, se o novo Auxílio Brasil vai contemplar um tamanho de vai ser R$400 ou vão ser R$500, vão ser R$600. O fato é que essa quebra de confiança aconteceu e a maneira e a razão por que ela aconteceu é uma razão muito casuística, né? Casuística visando a eleição. Então, a gente não sabe se essa piora de Brasil foi uma piora estrutural ou se foi uma piora temporária porque a gente tem uma eleição logo ali. Né? Essa dúvida faz com que a gente perca um pouco a noção dessa trajetória da dívida PIB. Se a gente tinha antes um ambiente fiscal, um horizonte fiscal de gasto público um pouco previsível,
né, porque a gente tinha uma premissa de que o teto seria mantido, com o rompimento do teto, a gente perde um pouco a noção do que pode acontecer com a dívida PIB. Então, a gente entra numa trajetória aqui onde a dispersão de cenário aumenta muito, né? E se a dispersão de cenário da relação dívida-PIB aumenta muito, gente, consequentemente, a projeção de inflação também aumenta muito. E a projeção da dispersão da taxa Selic também aumenta muito. Então, a gente aumentou aqui, a gente tinha esse leque de dívida-PIB, era um leque muito mais fechado, com a dispersão muito mais fechada, tá? E com a abertura desse leque, consequentemente, a nossa projeção de inflação também piorou e, consequentemente, a projeção de taxa Selic no longo prazo também piorou. Entrou um ambiente aqui de incerteza muito grande com relação ao Brasil. A gente não sabe se essa dispersão é temporária, né? Se a gente teve uma piora temporária ou se a gente teve uma piora permanente de Brasil. E o que é essa piora permanente ou piora temporária de Brasil? Antes, com uma premissa de manutenção de teto dos gastos, a gente tinha aqui uma taxa de juros real de equilíbrio de Brasil, uma taxa estrutural, vamos dizer assim, real de taxa de juros de Brasil, perto de 3,5%. Eu tinha uma inflação lá que a gente olhava perto de 3,5%, 4%, isso me dava uma Selic de 7%. Então, uma Selic neutra com o Brasil crescendo, com uma taxa de desemprego baixa, né? Brasil crescendo de maneira dentro do potencial, a gente podia ver uma Selic voltando para 6,5%, 7%, 7,5% no longo prazo. Isso eu tenho uma alocação de capital e uma perspectiva de crescimento X. Agora, quando eu tenho uma piora da relação dívida-PIB, porque eu tenho uma incerteza com relação ao gasto público, a taxa de juros real de equilíbrio de Brasil muda. Então, se antes eu tinha um 3,5, agora eu tenho um 5,5. Quem está dizendo não sou eu, tá? Não é o Rogério que está falando. É a NTNB. Então, eu olho uma NTNB 2045, 2050, está me pagando o seguinte, uma taxa de juros real de Brasil é 5,5, não é mais 3,5%, 4%. E se é 5,5%, com uma inflação de 4,5%, 5%, vou nem usar as implícitas que estão na curva, de 6,5%. Se eu usar 5,5%, mais um 5,5%, eu tenho uma Selic de 11%. Então, 11 para cima, um para cima, um para baixo, eu tenho de 10% a 12% de Selic. Num cenário um pouco mais contracionista, eu vou para 12%, um cenário menos contracionista, eu vou para 10%. E aí, crescimento já é outro, né? A perspectiva para alocação de capital já é outra, né? A perspectiva de renda variável também já é outra, né? Toda a perspectiva de geração de fluxo de caixa das empresas já são outros. Consequentemente, meu processo aqui de asset allocation já é outro, né? Então, tudo isso aqui faz sentido porque a gente está tendo mais inflow para a Bolsa, porque a gente está tendo menos inflow para a Bolsa. Todas essas incertezas aqui, eu também já começo a ter aqui uns cenários de cauda, né? Isso aqui pode dar muito certo, ou isso aqui pode dar muito errado. E quando a gente começa a jogar probabilidades e probabilidades de cenários aqui, a gente fala muito nisso aqui, eu acho que quem conhece o nosso discurso e nosso processo de alocação, eu falo que a gente não trabalha com bola de cristal, a gente trabalha aqui com probabilidades, com cenários de probabilidade, nosso cenário é muito mais probabilístico, nosso processo aqui é muito mais probabilístico do que de bola de cristal, e se é um cenário probabilístico, tu começa a dar probabilidade, né? Se o Brasil começar a se engrenar aqui, tiver uma piora estrutural, o Brasil começar a entrar numa linha na Argentina, será que a inflação vai parar no 10%? Será que vai parar no 6%? Ou se o Banco Central vai começar a olhar 2023 e aceitar uma inflação maior? Se for aceitar uma inflação maior, talvez o programa de auxílio vai ser maior, porque para compensar uma inflação maior, vai ter que ter um programa, um auxílio um pouco maior para compensar a inflação, dado que a gente tem uma eleição logo ali. Será que o próximo governo vai recolocar a âncora? Ou não vai ter âncora e a gente vai ficar ali todo ano olhando o superávit fiscal? Será que vai ser bom? Será que não vai? Será que vai cumprir a meta fiscal ou não vai? Como a gente tinha antigamente. O Brasil de antigamente era o seguinte, a gente não sabia, a gente tinha uma meta fiscal todo ano e a gente não sabia se o governo ia cumprir aquela meta fiscal ou não. Então, no meio do ano, a gente ia vendo ali o que aconteceu. O resultado fiscal saiu bom, o mercado melhorava. O resultado fiscal saiu ruim,
piorava. Então, o mercado e o governo ia revendo a meta fiscal todo ano. Então, não tinha uma âncora onde a gente conseguia fazer uma perspectiva, um prognóstico, uma projeção de gasto. Era ano após ano. Né? Vai cumprir a meta ou não vai cumprir a meta? No meio do ano, a gente começava a colocar risco. O mercado piorava muito ou melhorava muito em função do resultado fiscal. E isso vai ser muito casuístico com relação à eleição, qual governo, como é que vai ser o governo. Vai ser muito em cima de quem é o ministro da Fazenda, de quem é o governo, o que o governo fala. A gente entra num ambiente aqui de incerteza muito grande com relação ao fiscal e vai ser quase que mês a mês e deixa de ter uma previsibilidade. Nesse cenário, a gente começa a botar uma árvore aqui, montar uma árvore de probabilidade, onde a probabilidade de uma piora fiscal pode ser um pouco maior, ou não. Se a gente acha que não teve uma piora e o teto de gastos continua ali, e o próximo governo vai reancorar o fiscal a ponto de falar, não, o fiscal vai reancorar e eu posso ter uma inflação um pouco menor, e aí a gente vem para essa banda de baixo, né? E essa banda de baixo de inflação me gera uma banda de baixo aqui de Selic. E aí a gente pode ter uma projeção melhor de crescimento e de geração de fluxos de caixa das empresas, e, enfim, e a gente começa a fazer aqui um cenário para renda variável um pouco melhor, né, do que de uma inflação maior e de uma taxa Selic maior. Então, isso muda de acordo com o cenário que a gente está falando, com as probabilidades de cenário que a gente está falando. Assim, o fato é que, para esse cenário aqui acontecer, que é a banda de baixo do leque de inflação, tá? E a banda de baixo do leque de projeção de Selic, e o cenário de baixo aqui da projeção de dívida PIB, a gente precisa necessariamente, tá, recolocar a âncora fiscal. Tá? Se a gente acredita que, na verdade, a gente está tendo uma piora temporal, tá? É só esse ano que a gente está tendo uma incerteza muito grande, e o teto vai ser mantido pelos próximos 4 anos, ok, a gente vem para a banda de baixo, daqui, e a banda de baixo daqui. A gente tem um outro cenário de bolsa, um outro cenário de crescimento. Agora, se a gente tem um cenário de probabilidade maior de inflação mais alta, consequentemente, a gente vai ver o Banco Central reagindo, tá? Com o Selic um pouco maior, chegando aqui no 12%, 13%, 14%, e, consequentemente, a gente vai ver uma dívida PIB chegando aqui mais rapidamente, voltando mais rapidamente para 90%, 95%, com menos crescimento, com custo da dívida maior, né? E com superávites piores. Né? Então, assim, tudo isso aqui depende de qual cenário a gente acredita. Tá? O fato é que grande parte disso que eu estou falando aqui já está no preço. Né? A gente está vendo as implícitas subindo bastante. Hoje tem na curva aqui quase que 6,5% no longo prazo. Né? No curto prazo, a inflação aqui já foi para 10% esse ano e 5%, quase 5% no ano que vem. O Focus saiu quase 4,60 e poucos ontem, desculpa. Então, assim, o cenário de inflação já tá bastante deteriorado, tá? E o Banco Central está correndo atrás disso. O Banco Central ainda não está ahead of the curve, a ponto da gente achar ainda que ainda tem um espaço para piora, simplesmente porque o Banco Central também não sabe qual vai ser o fiscal. Então, a dúvida que eu estou passando aqui para vocês, a gente não saber exatamente qual é o cenário de inflação, consequentemente, a gente não sabe qual é o cenário de Selic, é a mesma dúvida que o Banco Central está passando lá no Copom. Todo mês eles se reúnem e a gente não sabe o fiscal. Se a gente não sabe o fiscal, a gente tem uma árvore aqui de probabilidade muito mais dispersa do que se a gente tivesse uma previsibilidade maior com relação ao fiscal. Então, assim, a nossa dúvida aqui também é a dúvida do Banco Central, por isso que existe uma incerteza muito grande. Mas, assim, como eu estava falando, uma boa parte dessa piora aqui já está no preço. Né? A gente vê aqui na Bolsa, e eu falo que se está na NTNB, que está pagando 5,5%, que se está na implícita, pagando uma implícita de 6,5%, os mercados se falam. São vasos comunicantes, né? Todo mundo se fala, então o mercado de juros se fala com o mercado de câmbio se fala com o mercado de dólar, de bolsa, o mercado de bolsa se fala com o mercado de pré. Então, assim, todos os mercados se falam, se comunicam. E o que está no mercado, né? O mercado tende à perfeição, né? Tende à eficiência. E os mercados se falam. Então, muito disso
já está no preço de todos os ativos. A Bolsa está performando muito mal, simplesmente disso tudo que eu estou falando aqui para vocês. A curva de juros já foi para 5, 5,5, muito em função disso que eu estou colocando aqui. Então, assim, aqui não tem grandes novidades. O que vão ter grandes novidades é o que a gente espera para frente, o que a gente espera para frente da questão fiscal, que vai ser fundamental para a questão da definição de Brasil. Para terminar, antes de passar para a Vitória, essencialmente, tá, que existe de diferente do Brasil e do mundo, nesse descasamento aqui entre oferta e demanda, tá? O mundo está fazendo uma desaceleração da demanda e deixando a oferta mais fluida para a gente fazer esse casamento global. Tá? Então, o descasamento entre oferta e demanda, esse desequilíbrio entre oferta e demanda que está gerando uma inflação pontual, está sendo melhor administrado pelos governos desenvolvidos, e por isso que lá a gente está vendo uma reação dos mercados muito melhor do que a reação do Brasil. Tá? Então, uma demanda desacelerando e uma oferta se reacelerando a ponto desses dois se casarem lá na frente e a gente ter uma inflação cedendo. Tá? Mercados reagindo bem, soft landing lá fora. Diferença de Brasil é o seguinte, o Brasil não está implementando boas políticas fiscais a ponto de fazer a demanda desacelerar, a ponto de fazer esse casamento e a inflação ceder lá na frente. Muito pelo contrário. O Brasil é um país que tem gastos, que tem uma incerteza com relação aos gastos muito grande. A gente tem uma inércia inflacionária muito grande. A gente tem uma dinâmica inflacionária ruim e que, se a gente não implementar uma boa política fiscal, tá, a gente tem uma desancoragem inflacionária a ponto de ter que subir os juros muito demais e ter que desacelerar muito forte a economia para fazer com que a inflação ceda muito mais rápido. Tá? Então, se a gente estivesse implementando uma política fiscal adequada, não ia precisar jogar todo o peso no Banco Central, no trabalho do Banco Central. Né? Eu falo que o Banco Central aqui é o único, foi deixado sozinho a ponto de combater a inflação. E quando ele foi colocado sozinho, uma política fiscal muito expansionista e o monetário tem que pisar no freio, a ponto de jogar a economia numa recessão para trazer a inflação de volta. Consequentemente, a gente tem toda essa reação muito ruim dos mercados. Se a gente estivesse implementando uma política fiscal adequada, o Banco Central ia subir juros, mas ia subir juros para 6,5%, 7%. Não ia subir para 10%, 12%, e tendo esse choque de custo de capital, como a gente está fazendo, e não precisaria jogar a economia numa recessão, como a gente está jogando. Tá? O fato é que a gente está passando hoje no Brasil um choque de custo de capital que pode não parar em 10%, 11%. Tá? Depende do fiscal. A fiscal é a grande incerteza, é o grande ponto de interrogação aqui. Mas para passar um pouco de uma visão mais otimista, tá? Para não terminar aqui a minha parte de uma maneira muito negativa, a gente acha que, na grande dúvida que a gente tem, se essa piora é estrutural ou se essa piora é temporária, nosso cenário base é que é uma piora temporária. Tá? A gente logo ali vai ter uma reancoragem da questão fiscal e aí a gente pode ter a taxa de juros cedendo, o câmbio cedendo e a Bolsa se valorizando ali na frente. Então, para terminar o nosso cenário também de Brasil, a gente vê esse choque de custo de capital como sendo um choque temporário, porque o fiscal está piorando de maneira transitória. Tá? Logo ali na frente, a gente vai ter uma reancoragem novamente do fiscal e a gente vai ter o cenário voltando aqui, a gente tendo um Brasil, de novo, de uma taxa de juros real perto de 3,5%, 4%. Não vai ser esse 5,5% que a gente está passando agora, mas também não vai ser o 3%, 3,5% que a gente poderia ter se a gente fosse disciplinado fiscalmente falando desde o início. Gerar um choque de credibilidade positiva. Agora não, a gente gerou um ponto de interrogação, o mercado vai cobrar esse preço, mas a gente acha que é temporário e logo ali vai voltar. Esse é o nosso cenário base, mas obviamente aqui como gestor de fundos e essencialmente gestor de risco, a gente nunca pode deixar de considerar um cenário de piora estrutural e a gente tem que ficar vendo isso aqui daily basis, todo dia a gente tem que ficar discutindo, será que piorou estruturalmente, será que não piorou, será que isso aqui vai reancorar, será que não vai reancorar, e fazendo nossas proteções, nossos hedges, e sabendo que é o seguinte,
tem um curto prazo, médio prazo e o longo prazo. No longo prazo, eu posso achar que vai reancorar, mas se no curto prazo a gente ainda vê um ambiente de incerteza, a gente pode ficar ainda aqui mais conservador na visão, esperando um cenário um cenário mais positivo de reancoragem fiscal se concretizar a ponto da gente começar a reagir. Então, é um pouco disso. Vicky, passar a palavra para você, eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Tá. Obrigada. Deixa eu abrir aqui também antes. Tá. Deu uma travada no meu. Estão vendo? Tá, legal. Bom, obrigada, Rogério. Eu acho que ou a frase melhor, né, do mês é choque de custo de capital que a gente está vivendo aqui no Brasil, e isso tem um impacto, né, expressivo aqui, né, quando a gente constrói os portfólios, no nosso asset allocation. Acho que o Rogério mencionou muito bem, acho que horizontes de investimento, né, aqui dentro da XPA, a gente tem uma dinâmica nos nossos portfólios, nos mandatos exclusivos, um pouco diferente de quando a gente fala de fundos multimercados tradicionais, né? Tem todo um racional desse horizonte de longo prazo, como que a gente vai diversificar, então isso fundamenta os nossos posicionamentos, né? Não é que aqui a gente até pode, eventualmente, alguma classe ou outra zerar, mas não é um pouco assim, o foco aqui da nossa estrutura, mas é claro que esse ambiente faz com que a gente tenha que repensar aqui pesos, né, e contrapesos dentro dos portfólios, algo que a gente já vem fazendo, né, assim, já é do nosso praxe esses ajustes táticos, e alguns deles eventualmente se tornam um pouco mais permanentes ou não. Basicamente, acho que para quem acompanha a gente aqui, eu acho que nos últimos 3, 4 meses, né, com essa piora da situação fiscal do Brasil, a gente já vem tendo um portfólio um pouco mais defensivo, mas, por outro lado, com bastante cautela em realocar em outras classes, até mesmo na renda fixa, né? Eu lembro que, assim, desde julho, agosto, alguns clientes perguntando, poxa, Vicky, mas, né, com esse comportamento da curva, esses preços atuais não faz sentido? Do ponto de vista de retorno, até fazia, né? Só que você tem que olhar sempre retorno vis-à-vis o risco. E o ponto é que a gente ainda, naquele momento, a gente ainda tem, né, mas naquele momento mais ainda, um ambiente de indefinições, né, principalmente do ponto de vista local, essas discussões, como isso poderia ser conduzido. Como eu falei, a gente ainda tem algumas indefinições no cenário, como o próprio Rogério apresentou. O ponto é que, principalmente ali depois do mês passado, que você teve essa quebra da âncora, e aí com esse reajuste, né, do teto, essa mudança, fica um pouco mais claro algumas contas que a gente consegue fazer e também dado que o mercado já precificou. Então, eu acho que esse último mês foi um mês importante aqui para a gente olhar o que aconteceu e falar, bom, agora realmente eu acho que faz sentido aumentar a alocação, não é que a gente está indo de peito aberto para nenhuma das classes de ativos, mas dado, né, o que hoje o mercado já precifica, as oportunidades que existem, a gente já consegue realocar isso, tá? Então, entrando aqui nas nossas principais movimentações ao longo do último mês, né, lembrando aqui, a gente tem um portfólio super diversificado, como eu mencionei anteriormente, com alocações em Brasil, internacionais, pesos nos multimercados, mas basicamente as principais mudanças que a gente fez ao longo desse último mês foi uma redução tática, ainda na parcela de renda variável, tá? E aí a gente direciona essa exposição para a parcela de renda fixa, né? Onde a gente fez uma divisão ali, aumentando um pouco a parcela de pós-fixado e aumentando também a parcela de ativos atrelados à inflação, né? Dado a atratividade dos ativos. É claro que a atratividade dos retornos, né, tá maior, o risco também, mas também eu acho que, dado o comportamento da curva, eu já vou entrar um pouquinho em detalhes em relação a isso, a gente consegue ter taxas importantes, taxas atrativas, sem ter que correr tanto risco. Como eu falei, a gente está se aproximando também de um ano bem desafiador. Então, basicamente, o primeiro ajuste que a gente está fazendo aqui dentro dos portfólios, a gente começou isso já tem 2, 3 semanas, é um aumento na parcela das NTNBs, né, dos títulos atrelados à inflação. Muita gente questiona, por que, né, o pré-fixado vis-à-vis
os ativos aqui atrelados à inflação. Dado o nível de risco, novamente, a gente olha, né, a expectativa de retorno vis-à-vis o risco. A gente tem uma preferência aqui pelos ativos de juro real, porque ele também te dá uma proteção contra a inflação, né? A gente desenhou ali algumas simulações, né, para o nível de inflação, o Rogério mencionou um pouco, a gente deve estar chegando esse ano a 10%, o ano que vem o foco já fala ali algo próximo a 5,5%, 6%, mas isso, no final, né, se a inflação sobe ou, eventualmente, se ela cai, esses ativos estão oscilando e vão te proteger nesse sentido. E aí, dado o comportamento da curva recente, né, essas taxas subiram bastante em função tanto desse ajuste política monetária quanto do risco fiscal, a gente fez um aumento, um incremento, sem correr muito risco de duration, tá? Eu vou até pedir licença, vou voltar aqui para alguns slides já apresentados, mas interessante aqui a gente olhar a curva de juros, né, real também, em diferentes datas, né? Então, você vê que, geralmente, ela tem esse comportamento aqui mais parecido com o que a gente tinha no final do ano passado, né, na virada do ano, onde os vencimentos mais curtos têm taxas mais baixas, né, em função de uma previsibilidade maior, e os vencimentos mais longos, com risco maior, essa questão fiscal na veia, taxas mais altas. Ao longo dos últimos meses, a gente tem acompanhado, né, uma abertura relevante em todos os vencimentos, e quando a gente olha aqui, por exemplo, o fechamento de outubro, e até já trazendo isso para novembro, a gente tem, assim, esses vencimentos mais curtinhos, né, essa curva inclinada, e depois você tem ela mais estável. Então, no final, né, os vencimentos aqui de 3, 4 anos já te oferecem nível de retorno, né, similares com os vencimentos longos. É claro que você tem um risco de duration diferente, tá? Não estou isentando essa discussão, mas o ponto é que, dado que a gente ainda tem algumas indefinições, um ambiente que é de alta volatilidade, a gente prefere capturar, né, taxas mais atrativas sem ter que correr muito risco. Então, a gente está concentrando nosso aumento de alocação aqui nos ativos, nos vencimentos aqui entre 2024 e 2026, um pouquinho, tá? Aumentando, então, os para algo como 2,5, tá? De 15 para 17,5, 17,5 para 20, algo dessa magnitude, tá? Então, o primeiro passo que a gente está dando aqui dentro da parcela de renda fixa. E o segundo passo é a parcela de pós-fixado, né? A gente sempre, eu destaco aqui sempre a parcela de pós-fixado, a gente costuma dividir ela no que é liquidez mesmo, né? Você ter essa disponibilidade, mesmo dentro de um fundo exclusivo, para caso surja alguma oportunidade, por exemplo, no caso agora da NTNBs, eu preciso dessa liquidez, né, para fazer esse aporte, ou em outras classes de ativo. E aí, a outra parte, né, dentro do pós-fixado, a gente costuma alocar a parcela de crédito privado, tá? E, basicamente, o que a gente tem visto? A gente tem ainda uma perspectiva favorável aqui, né, para a parte de crédito privado, tanto de emissores financeiros quanto de não financeiros. Eles têm apresentado um retorno importante esse ano, né? Acho que resultado aí de um fechamento de spreads, já vou falar um pouquinho dessa dinâmica. E o que está acontecendo aqui, né? Acho que aqui a gente tem trabalhado com alguns gestores específicos, né? Buscado times, tanto internamente, a gente tem um time de renda fixa, quanto também times do mercado como um todo, né? No nosso modelo de arquitetura aberta, que tem bastante experiência aqui no mercado de crédito privado, de buscar oportunidades para construir um portfólio eficiente também nessa classe, tá? O que está acontecendo basicamente aqui no mundo de crédito privado, acho que vale mencionar, né? Acho que com esse aumento, bom, aqui só para vocês terem uma ideia, é um índice, tá, até criado pela JGP, uma casa também super renomada de crédito privado, que ele faz, uma composição, assim como a gente tem um índice, por exemplo, de bolsa, eles fazem aqui uma composição de ativos de crédito privado, para trazer um pouco a sensibilidade da performance, né, desses ativos, de maneira geral, nessa carteira teórica. Então, você vê que a performance, como eu falei, né, no ano, ela está positiva. E, assim, somando um pouco, a gente sabe que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas muitos investidores, né, acabam olhando isso, então isso tem atraído, junto com, obviamente, né, um nível de juros mais alto, uma Selic mais alta, a maioria desses ativos aqui atrelados ao CDI, né, então você tem essa atratividade para renda fixa, a gente tem acompanhado esse fluxo, né, saída de multimercado, de renda variável para renda fixa. Só para vocês terem uma ideia,
né? Aqui no mercado de crédito privado, nos últimos meses, a gente soma aqui, foi uma captação líquida de 90, próximo aqui de 90 bilhões de reais. Então, é uma demanda muito grande. E aí, o que a gente tem nesse mercado? Porque não adianta, né, você alocar ali no fundo, mas o que o gestor vai fazer com aqueles recursos? Né? Ele precisa comprar aqueles ativos. E é uma discussão, né, que até o Rogério mencionou ali no início, que tem baseado todo o nosso cenário base de oferta e demanda, aqui para os mercados também funciona dessa forma, né? Então, basicamente, o ano passado, né, nesse mercado específico, você teve uma abertura de spread relevante, né, por conta ali da crise, de alguns ativos ilíquidos. Então, esses ativos, mesmo que desde o ano passado eles vieram fechando os spreads, as taxas, os prêmios em relação aos títulos públicos, eles ainda estavam e estão ainda, né, em níveis superiores ao pré-crise. Então, isso trouxe ali uma maior demanda, fora, né, todos os pontos que eu coloquei aqui. E agora, com essa maior demanda dado o nível de oferta, as taxas têm fechado, né? Então, aqui a gente traz para diferentes níveis de rating, né, dos ativos. Você vê que a curva 31 de dezembro de 2019, ainda todas essas curvas nas últimas datas recentes ainda estão superiores, ou seja, o spread de crédito ainda você tem uma gordura. Mas, se a gente compara aqui final do ano com que é a linha cinza, né, com a curva laranja, que é fechamento agora de outubro, você vê que esses spreads já fecharam, tá? Então, é função dessa maior demanda, né, dos investidores, dos gestores por esses ativos. Então, quando vem novas emissões, as taxas começam a se ajustar, tá? Vicky, então isso deve continuar, tá? A gente ainda tem uma perspectiva favorável para esse movimento. Como eu falei, quando a gente pode ver aqui também nesse gráfico, você ainda tem uma gordura, de certa forma, para os ativos, de maneira geral, que estão vindo ao mercado. A gente está tendo um ambiente aqui de bastante emissões, principalmente essa janela de final de ano, então que deve até trazer um equilíbrio, tá, de demanda e oferta aqui nesse mercado, e de qualquer forma, uma janela ainda favorável. Então, você deve ter ainda um espaço para esse fechamento, ou seja, resultando aqui uma performance favorável dessa classe. E aí, nosso trabalho em cima de tudo isso, em cima dessa visão de mercado, é buscar, né, emissões específicas, private placements, fazer esse trabalho internamente com os gestores para capturar bem e compor, fazer um equilíbrio, né, dentro da parcela de pós-fixado, onde eu tenho ali a liquidez, que vai rodar CDI mais alguma coisinha, e essa parte de crédito privado com retorno de CDI mais 2, CDI mais 3, dependendo do nível de risco, mas ainda trabalhando com ativos de alta qualidade, tá? Desculpa me estender aqui um pouco na parte de crédito privado, mas eu acho que é um trabalho importante que a gente vem fazendo, que eu acho que é importante para a ciência de todos. Na parte então eu falei anteriormente, né, que a gente reduziu um pouco a parte de renda variável, em contrapartida a gente aumentou a renda pós-fixado. Como que a gente fez essa redução também de renda variável? Tá? Acho que é importante colocar aqui. Lembrando sempre, né, a gente sempre passa que a gente tem uma exposição ali de próximo, assim, no portfólio intermediário, próximo a 17,5 em fundos de renda variável, né? Esses fundos são de gestão ativa, então, os gestores, assim como a nossa equipe interna aqui está buscando selecionar as melhores empresas, teses seculares, tá? E essas empresas não necessariamente são na mesma composição do índice, esses portfólios são bem mais concentrados. Um comentário aqui sobre a performance recente, eles têm sofrido um pouco mais, porque esses casos exatamente têm sofrido por conta desse ajuste, né, de aumento de custo de capital, então, que são empresas aqui de tese de crescimento, de longo prazo. Então, elas têm sofrido isso, e também toda a discussão, né, o que o Rogério apresentou bem ali, de aumento de taxa de juros, traz também o eventual impacto no crescimento da atividade. Então, muita gente, muitas casas, e até a própria XP já falando de uma eventual recessão ano que vem, ou recessão técnica, né, e isso traz o impacto nas projeções de lucro dessas empresas. Então, você tem um impacto mais negativo. O que eu acho que é importante também comentar aqui, só quero destacar. De maneira geral, a gente está aqui agora numa janela de divulgações de resultados das empresas. As empresas têm surpreendido, de certa forma, né? Acho que, de maneira geral, a gente está numa semana de bastante divulgação, mas o que a gente teve até aqui, os resultados têm vindo neutros para positivo, tá? O ponto é que o ambiente macro tem pesado e não tem favorecido tanto a dinâmica de preços. Então, dito isso, o que a gente tem feito?
a gente permanece alocado nessas boas empresas, né? Empresas que estão menos alavancadas, quando a gente compara com outros períodos pré e pós-crise, estão melhores preparadas, tá? Mas, taticamente, a gente trabalha com as nossas estruturas para reduzir a nossa exposição. Então, até mês passado, né, para quem acompanhou a gente tinha montado uma estrutura que a gente defendia ali de quedas entre 108 e 103 mil pontos, algo que uma estrutura que entrou no dinheiro, né, essa estrutura, eu estou trazendo até mais atualizado para vocês, que a gente trocou agora no início de novembro, essa estrutura entrou no dinheiro, estava próximo de vencer, próximo do ganho máximo, então a gente trocou ela por uma estrutura bem similar, né, uma put spread de 103,98 mil pontos. Então, só para vocês terem uma sensibilidade, ali os portfólios de nível de risco intermediário, se a gente soma os 17%, mais essa estrutura tática que a gente tem, mais uma posição levemente vendida no índice, a gente está falando de uma exposição hoje, tá, ali entre 13% e 14%. Isso pode variar, pode diminuir, tá, ou eventualmente aumentar conforme o nível do Ibovespa, conforme o delta da estrutura de opção. Mas eu acho que é importante isso, porque não é todo mundo que consegue olhar ali essa exposição a risco dentro dos seus relatórios dos fundos, das carteiras, tá? Então, a gente fez essa diminuição tática na parcela de renda variável e esse aumento na parcela de renda fixa. As posições aqui em Treasury, em dólar, a gente não alterou, tá? No primeiro momento, a gente segue com essa posição tomada em Treasury, e é interessante, né? Alguns ajustes táticos, algumas posições táticas, elas duram semanas, dias, eventualmente, e tem outras que permanecem no portfólio mediante dinâmica e perspectivas que a gente tem. A gente montou essa estrutura de Treasury já há bastante tempo, ali no final do ano passado, Treasury rodando na casa de 0,90, mesmo que, como o Rogério colocou, né, com um ajuste e uma coordenação no próprio Banco Central, a gente vê espaço ainda para essa Treasury voltar na casa dos 1,75%, 2%, então a gente mantém essa posição, assim como dentro dos portfólios, a gente ainda tem uma posição comprada no dólar versus o real. Lembrando que essa exposição ela é traduzida através dos nossos fundos internacionais, tá? Fundos também que têm contribuído para a performance nesse ambiente mais desafiador de Brasil. Aqui um pouquinho, né, da exposição, eu sempre trago isso aqui para vocês. A exposição internacional ela é em diversos países, ela não é só concentrada. Tem uma concentração maior aqui nos Estados Unidos, mas ela é bem diversificada, tanto regionalmente quanto setorialmente. E aí, para fechar, né, a gente está tendo até a liquidação agora da redução que a gente fez em multimercados já há uns 2 meses atrás, trazendo a posição para neutro. Mas, mais que isso, acho que é importante, né, a gente trazer uma sensibilidade aqui, que a nossa composição de multimercados tem funcionado muito bem, né, tem apresentado um retorno super interessante no ano, mais de 2%, dependendo ali da estrutura. E por que isso? Porque a gente faz essa combinação de diferentes estilos, diferentes estratégias, né? Então, a gente tem os gestores macro, a gente reduziu um pouquinho na margem, mas a gente ainda, né, tem bons gestores, boas equipes, que a gente gosta bastante. Os gestores total return têm pesado um pouco ali na performance negativa nessa última janela, mas ainda são estruturas super importantes para a dinâmica aqui dos multimercados. E os descorrelacionados locais também fazendo seu papel aqui de capturar tendências de curto prazo, se ajustando, né, os portfólios de forma mais dinâmica. E o que eu queria comentar, né, para quem acompanha aqui a gente mensalmente, há uns 2 meses atrás a gente começou a introduzir, né, dentro dos portfólios uma nova caixinha, que são os hedge funds globais, né? Então, eles têm estratégias similares aqui aos fundos descorrelacionados, então, umas estratégias mais quantitativas de tendência, de prêmio de risco, mas fazem isso de uma maneira bem mais diversificada, né, lá fora. São fundos que enquadram aqui dentro de multimercados, não tem variação cambial, e só nessa janela de 2 meses, né, óbvio que a gente, quando fez todo o estudo, toda a análise, a gente olhou janelas de longo prazo, mas nesses 2 últimos meses já tem contribuído aqui positivamente para a dinâmica, fundo destaque aqui, fundos da Sistemática, da BlackRock, Event Driven, um fundo específico que a gente adicionou dentro dos portfólios, já fazendo o seu papel. Então, a ideia é que desses 5% que a gente vem adicionando, a gente, para o ano que vem, leve para algo como 10%, porque esses fundos, o objetivo aqui é a gente diminuir o risco idiosincrático de Brasil. Acho que, de maneira geral, é isso. A gente está apertado aqui no tempo, peço desculpas, porque eu acho que tinha bastante coisa esse mês, mas só para fechar, então,
as alocações aqui. Claro, a gente tem diferentes níveis de risco, cada cliente tem o seu portfólio específico, mas mais para vocês terem a sensibilidade, o nível de risco intermediário aqui a gente está falando de um pós-fixado hoje de 21%, a parcela de inflação que a gente aumentou de 15% para 17,5%, os multimercados, esses 30, a gente tem 32,5%, né, e 5% é no tático, então por isso que soma esses 37%, renda variável, como eu falei, né, com os ajustes táticos, uma exposição hoje próxima a 14%, e a parcela de renda variável global em 10%, tá? E para fechar, antes da gente passar para as perguntas, só para vocês terem uma sensibilidade, né, de hoje mais ou menos, acho que falei bastante aqui do asset allocation, mas para vocês terem uma sensibilidade de como estão as composições, né, da maioria dos nossos fundos aqui, a gente traz como referência o fundo aberto da família XPA Portfólio Private, o fundo nível de risco que eu acabei de mencionar. Então, uma parcela aqui de pós-fixado, como eu falei, a gente trabalha tanto em títulos públicos quanto títulos de crédito privado, também alocando em gestores. Parcela de inflação, a gente está aumentando aqui as NTNBs. Os fundos de renda variável, então, novamente, a gente não mexeu, a gente gosta bastante, que representa hoje quase 17,5%, Absoluto, Constellation, Dynamo, Oceana, Sharp, Torque, entre outros. Os multimercados, um portfólio bem diversificado, né? Então, gestores macro, Capitalo, Gripen SPX, XP Macro Plus, Verde. Você vai ter os fundos Total Return, Trust, Sharp, IP, fundos descorrelacionados, né? Então, a gente tem Canvas, Cadima, Zaratrusta, e esses fundos novos adicionados, BlackRock, Sistemática, que a gente deve alocar também no fundo da Nordea. E, por fim, os fundos internacionais, que a gente não movimentou, né? O fundo da Wellington, Morgan Stanley e JP Morgan. Acho que é isso do meu lado. Depois a gente compartilha esse material, tá? Que tem o resultado de vários fundos, tem o fundo XPASG também, que tem apresentado um trabalho bem interessante. Legal, Vicky, obrigado. Deixa eu só, gente, eu acho que essa última parte aqui, assim, eu acho a melhor parte, tá? Então, quanto mais perguntas tiverem, eu acho que é melhor para o debate. Tá? E já tem várias perguntas muito boas aqui, então o pessoal que está aí querendo assistir, querendo tirar alguma dúvida, e às vezes sai antes do final, assim, já está achando que está acabando, assim, está saindo antes do final do filme. Essa parte de perguntas e respostas é a melhor parte. Tem muita gente que pergunta coisa bem direta e a gente tenta responder. Então, acho que vale a pena ficar e fazer perguntas, tá? Assim, a gente está totalmente aberto aqui para as perguntas, para responder tudo. Pode perguntar, manda direto, pode mandar sem o nome, não tem problema, tá? Pode mandar que a gente está aqui para responder. Vamos lá então, Vicky. Deixa eu pegar uma primeira aqui. O Banco Central sozinho, com a lei de responsabilidade, da lei da independência do Banco Central, da autoridade monetária, por si só já garante taxas terminais de juros menores que anteriormente? Não, tá? Não garante. Assim, ajuda, mas não garante. Aqui, eu acho que assim, a gente tem um calcanhar de Aquiles na economia brasileira, que é a política fiscal. Então, eu falo que assim, eu entrei no mercado em 95, assim, não teve um ano que a gente não se preocupou com o fiscal brasileiro. Isso, lá em 95, 96, a dívida PIB era 45% do PIB. E desde então só piorou. É difícil a gente aqui, e vira e mexe a gente tem conversas e debates aqui mais acadêmicos, que eram acadêmicos anteriormente, da questão aqui da dominância fiscal, e a gente acaba que a gente volta a essa discussão, né? Se em algum momento o fiscal vai ser muito relevante e a política monetária deixa de ser determinante para controlar a inflação. O fiscal passa a ser cada vez mais importante quando a gente tem uma relação de dívida-PIB subindo. Cada vez mais o trabalho do Banco Central fica mais difícil. Tá? Sentar naquela cadeira do Banco Central ali fica uma cadeira muito quente, a ponto de dificultar muito o trabalho da autoridade monetária. Então, assim, cada vez mais piora, tá? O trabalho do Banco Central. Então, ele sozinho não é suficiente. Ele precisa muito de um presidente que se comprometa, que compre a ideia e ele mesmo chegue lá e defenda a responsabilidade fiscal. Isso é muito importante. Tá? Um presidente, mais do que o ministro está fazendo, o ministro da Economia,
que defenda uma política de responsabilidade fiscal. Precisa de um presidente da República que defenda isso. Isso é muito importante, tá? Como âncora fiscal. Ótimo. A gente teve uma pergunta aqui, eu acho que é interessante a gente abordar esse tema, principalmente depois dos últimos meses, porque mesmo com todas as proteções e redes, o resultado foi negativo. Bom, acho que a gente falou um pouco, né, do que aconteceu ao longo do último mês e como os mercados reagiram. Só para vocês terem uma ideia, né, a bolsa caiu de forma expressiva. A parte de renda fixa, eu não sei se todo mundo tem essa sensibilidade, né? Quando você tem, principalmente dentro de fundos, o que a gente chama de marcação a mercado. Então, basicamente, se você compra um ativo, né, mas ele está sendo negociado a uma taxa superior, que foi o que aconteceu, né, ao longo desses últimos meses, as taxas têm subido de forma consistente, quando a taxa sobe, o preço cai. Só para vocês terem uma ideia, o índice de renda fixa, né, da Ambima, ali de títulos atrelados à inflação, que é o IMAB, está caindo quase 5% no ano. Então, a performance negativa, ela eventualmente não vem só da renda variável que está sofrendo, né, ela vem também na parcela de renda fixa. É claro que a gente tem um portfólio diversificado, né? Acho que a gente monta as estruturas táticas para amortecer essas quedas, né? Mas meses eventualmente bem complicados, como a gente teve no último, eventualmente a gente não vai conseguir conter toda essa queda, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. É claro que a gente vai fazendo os ajustes, então vamos aumentar aqui a parcela de pós-fixado, vamos manter a parcela internacional que tem contribuído, mas, de certa forma, tem sido um ambiente desafiador. Então, dado a dinâmica dos mercados, né, a performance bem negativa, acho que a gente fez um papel aqui. É claro que ninguém está falando que a gente está super feliz de ter entregado esse resultado, mas a gente fez um papel de minimizar essas perdas, né? Que acho que isso é bem importante. E é tão importante quanto minimizar as perdas em momentos também de recuperação a gente participar. Então, por isso que essa nossa dinâmica aqui de gestão, de conversar diariamente a equipe, de se posicionar eventualmente numa descompressão de mercado, a gente também atuar, a gente também participar, tá? Acho que isso é importante. Não sei se o Rogério quer complementar. Não, foi ótima, Vicky, mas a pergunta foi muito boa, tá? Então, esse tipo de pergunta, por favor, podem de total abertura para fazer. O fato, assim, é que a parte de inflação pesou bastante, tá? A abertura da B, por mais que a gente estivesse pequeno em inflação, pesa no fundo. Então, a gente está rendendo zero, mas se a gente não tivesse proteção em Ibovespa, como a gente tem, se a gente tivesse dólar, como a gente tem, se a gente não tivesse over-imposto fixado, porque a gente está over-imposto fixado e a gente não está muito pesado na parte de inflação, agora a gente está ficando um pouco over em inflação depois dessa abertura, mas assim, a parte de renda fixa pesou. A gente não perderia só se a gente tivesse tomado em pré, ou a gente não estava tomado em pré-fixado. Então, aí, se a gente tivesse, como a gente defendeu bem a queda de bolsa, a gente defendeu bem com o dólar a parte de multimercado, mas a parte de renda fixa, a abertura de pré, a gente não tomou. Se a gente tivesse tomado em pré-fixado, a gente não sofreria quase nada. A gente estaria subindo mais do que o CDI no ano, mas a gente acabou sofrendo. Mas a gente, mesmo assim, com dólar, com toda a parte de put de Ibovespa, a gente protegeu bem, tá? Então, a gente está protegendo muito bem, a ponto de, agora, com o mercado muito ruim, a gente está começando a ver oportunidades e pensar quando que a gente volta a tomar risco. Aí, já engrenando aqui nessa pergunta, nosso cenário base, que é um cenário mais otimista, mais lá para frente, a gente tem que dar uns 55%, 60% de chance dele acontecer. E que cenário é esse? É reancoragem fiscal. E aí, já atendendo outra pergunta aqui, para tentar responder o máximo de perguntas possíveis, como que essa reancoragem poderia acontecer? Seria com gatilho, indicar a reancoragem, aprovar a PEC dos precatórios, sair o Bolsa Família via auxílio emergencial? Assim, hoje, agora, enquanto a gente estava falando aqui, a PEC foi aprovada, foi apertada, mas foi aprovada. Isso é positivo, assim, mas dá uma descompressão. Tá? Qual é a reancoragem importante que a gente está falando? Talvez, ao longo do ano que vem, a gente ter um compromisso dos candidatos, tá? Ou do potencial próximo presidente, de uma reancoragem fiscal, tá? Ou com uma volta do teto, dizendo o teto vai ser mantido, ou com um novo condicionante, né? Ou com um teto de dívida, alguma coisa nesse sentido, ou então com um discurso, com uma retórica um pouco mais responsável fiscalmente, dizendo que não vai usar de forma irresponsável. Acho que isso, toda essa sinalização é muito boa e reancora o fiscal.
pode ser que ao longo do ano que vem a gente veja isso. Aí a gente pode ter uma reancoragem para os próximos 4 anos. Tá? Isso é muito importante. Eu acho que isso aqui seria uma boa reancoragem fiscal, e aí sim a gente pode ver taxas de juros caindo. Aí, eu já respondendo a outra pergunta, Vicky, depois... Não, imagina, tem um monte agora. Tá? Que é o seguinte, quando que a gente volta a tomar risco? Né? E a gente volta a tomar risco quando? Que a gente enxergasse a reancoragem fiscal. Quando que a gente sabe? A pergunta quando vale a pena sair de renda fixa para renda variável? Renda variável. Quando a gente enxergar essa reancoragem de médio prazo do fiscal, aí sim vai ser a hora da gente sair de renda fixa e ir para renda variável. Você fala, mas aí já vai ter tarde, Rogério, porque a bolsa já vai ter subido e tal. Assim, não. Tá? Do jeito que a gente está vendo, eu acho que lá na frente vai ser um processo de ganhar confiança. Tá? Não vai ser a coisa da noite para o dia, a bolsa sobe 30% num dia, eu perdi a onda. Não, acho que vai ser um processo, a gente vai ver sinalização, vai dar tempo para a gente sair de renda fixa e aos pouquinhos ir voltando para renda variável. Óbvio que não vai ser uma coisa instantânea, mas a gente vai ter que tomar um pouco de risco ali na frente também, tá? Antecipar essa tomada da renda variável, mas eu acho que isso vai acontecer. Tá? Aí sim a gente pode ver uma sinalização para a gente ver o que é taxa de juros real, que é o grande dilema aqui hoje. Taxa de juros real é quanto? É 5,5% ou é 3,5%? Tá? Se a gente começar a enxergar o fiscal para ponto da gente conseguir olhar de maneira mais concreta quanto que é o risco país estrutural, aí a gente consegue enxergar aonde que a gente sai de renda fixa e vai para a renda variável. Mas primeiro a gente precisa ver a sinalização com relação ao fiscal de médio e longo prazo. Deixa eu cobrir aqui algumas dúvidas pontuais, acho que consigo responder rápido. Ana Paula perguntou dos fundos de prévio, tá? Eu acabei não passando aqui a performance de todos, o material tem, eu compartilho com todo mundo depois, mas basicamente os fundos de prévio seguem exatamente a nossa alocação. Diversificação de asset allocation, estratégias, estilos, movimentos táticos. Então, assim como os fundos tradicionais tiveram um mês um pouco mais desafiador, os fundos de prévio no mesmo sentido. Mas só para vocês terem como referência, os fundos de prévio, por exemplo, nível 2, que tem uma diversificação, já não é um portfólio só de renda fixa, está no ano 1,20. Então, assim, na dinâmica, né, como eu falei, renda fixa caindo 5, a bolsa caindo mais de 13. Então, assim, está um resultado bem consistente. O nível de risco superior, 3, está no 0 a 0 no ano. Então, assim, é claro que estamos trabalhando para melhorar isso, mas dado a dinâmica, ele segue todos os ajustes que a gente faz, a alocação estrutural e os ajustes táticos, tá? Eu vi que teve uma pergunta aqui também de dolarização dos investimentos, ainda é favorável ter alocação lá fora. Bom, vamos lá. Eu acho que independente do ciclo que a gente esteja vivendo, né, de Brasil, super importante dentro da diversificação você ter essa exposição internacional, né? Como eu falei, não só exatamente em um único país, um único setor, uma forma super diversificada regionalmente e setorialmente, tá? Então, é claro que eventualmente numa proximidade ali com 2022, um ano desafiador, para alguns faça até mais sentido, né? Mas assim, independente do momento, é importante você ter essa alocação internacional. E a gente, como o Rogério apresentou ali a nossa visão para o cenário, para o ambiente internacional, ainda é favorável, né? A gente ainda vê uma janela de 12, 24 meses de crescimento, mesmo com esse ajuste do Fed de forma gradual, isso ainda é benéfico para os mercados, então, por isso que a gente mantém essa alocação. Por que a gente não tem uma alocação maior nesse primeiro momento? Porque a gente acha que o mercado pode ter uma volatilidade um pouco maior do que a gente tem acompanhado, né, ao longo dos últimos meses. Então, por isso que a gente não tem uma alocação over. Em relação ao câmbio, né? Quando a gente pensa no portfólio diversificado como um todo, quanto de risco eu tenho em multimercados, em bolsa, aqui lá fora, a gente prefere ter uma exposição, uma parte do portfólio dolarizado, até como um hedge aqui para dentro do portfólio. Agora, timing exatamente dado o nível de câmbio, né? Eu acho que a gente já tem essa discussão, o câmbio abaixo de 5, um câmbio próximo de 4, câmbio próximo de 6, faz sentido, não faz? Acho que a ideia, assim, para quem está construindo o portfólio é ir fazendo isso aos poucos, né? Senão você vai esperar, você vai ancorar ali num nível, eventualmente esse nível nunca vai bater. Em relação à nossa exposição cambial, acho que vale até mencionar, acabei não colocando, mas a gente também pode montar estruturas mais táticas, tá? E o ponto do câmbio a gente está vendo uma moeda, né, bem desvalorizada, principalmente quando a gente compara com os nossos pares globais, né, não só o ano passado, mas esse ano principalmente.
Mas, por outro lado, com esse nível de juros mais alto, né, você começa a ter, de certa forma, ali, esse ajuste do diferencial de juros entre Brasil, entre emergentes e entre desenvolvidos. Então, querendo ou não, o nível atual de juros, de certa forma, tem ali segurado um pouco o nível do câmbio atual, tá? Pode ser que, assim, de novo, cenários, probabilidades, a gente tenha depois aqui de uma aprovação da PEC, depois disso no Senado, um cenário de descompressão, que a moeda, né, tenha alguma janela de valorização. Então, a gente está atento a isso, a esses cenários, estudando para, eventualmente, se posicionar taticamente e defender, tá? Mas, estruturalmente, a gente ainda tem uma preferência por carregar uma parte do portfólio aqui dolarizado. Eu acho que nesse ponto, Vicky, vale a pena até dizer um pouco do horizonte, né? Uma coisa é o seguinte, a alocação estrutural nossa, de longo prazo, a gente usa nossos modelos quantitativos. Tá? Os modelos quantitativos indicam uma alocação estrutural em dólar, né? Mas no curto prazo, a gente tem aqui um horizonte mais curto de possibilidade de valorização do real. O que a gente fez? Taticamente, a gente compra put de dólar e aí a gente protege um pouco mais aqui. A gente poderia vender o dólar, tá? Mas como, obviamente, toda essa nossa construção aqui de processo, que é olhar toda a árvore de probabilidades e tal, a gente tem uma chance disso aqui ir de mal a pior, então a gente não pode, de nenhuma maneira, nenhuma hipótese, colocar em xeque, colocar em risco a preservação de patrimônio dos clientes. Então, a gente fica comprado em dólar, mas comprado também em put para proteger aqui numa valorização. Pegar a última pergunta aqui com relação à renda variável global e renda variável nacional, né? Se vale a pena, dado esse cenário, não valeria a gente aumentar a renda variável global e diminuir renda variável local. De novo, depende, né? E depende por quê? Aquilo que eu falei aqui inicialmente, tá? Assim, essa piora é uma piora estrutural? Se é uma piora estrutural definitiva de Brasil, sim, talvez faça mais sentido a gente ir para fora. Tá? Mas se a gente acha que não é uma piora estrutural, é uma piora temporária, que é uma janela ruim de Brasil que a gente está tendo, na verdade, a gente teria uma oportunidade em renda variável local. Tá? Então, hoje, se a gente colocar aqui, os preços caíram, mas estruturalmente o Brasil não piorou, então, na verdade, a gente tem um upside muito grande no Brasil. A gente tem que analisar aqui risco-retorno, né? E tudo aqui a gente tem que colocar risco. Eu falo muito aqui, bato muito nessa tecla aqui, análise de gestão também gestão de, sobretudo, a essência disso aqui é risco, análise de risco. E se a gente coloca aqui os prós, os contras, probabilidade disso, probabilidade daquilo, pode ser, né, dependendo da probabilidade que você dê para um cenário positivo, na verdade, assim, que seja uma baita oportunidade de renda variável. Na verdade, você deveria estar diminuindo a renda variável global e aumentando a renda variável global, nacional. Tá? Aumentando o Brasil e vendendo global. Né? Porque a gente está vendo, na verdade, a gente poderia tá vendo isso aqui como uma grande oportunidade. O Brasil não vai para um caminho muito ruim, né? E aí o Brasil melhora. Então, pode ser uma oportunidade. Então, depende de qual cenário que você coloca aqui. A gente não acha que o Brasil vai para um caminho de deterioração permanente. Tá? O Brasil é aquele bêbado aqui que vai trombando de um lado para o outro, mas o Brasil nunca cai, né? Mas vai que, de repente, esse bêbado que vai lá para lá, vai para cá, um dia ele cai. Assim, a gente acha que o Brasil não vai virar uma Argentina. O Brasil não vai romper, não vai num caminho de ruptura, que, na verdade, pode ser uma baita oportunidade em renda variável local. Deixa eu só complementar esse ponto, porque a gente teve uma outra pergunta aqui, acho que questionando essa redução nossa em renda variável, de novo, a gente permaneceu com os fundos de gestores ativos, e aí tanto a nossa equipe interna quanto os gestores terceiros que a gente trabalha, que eu mostrei ali alguns, eles estão fazendo esse trabalho justamente que o Gério mencionou, porque assim, não dá para a gente negar que realmente tem algumas boas empresas que, dado o valuation, está atrativo. A gente olha o histórico e fala, poxa, não é possível, isso aqui está muito barato. Então, eles estão aproveitando essas oportunidades, é claro, com cautela ali também, trabalhando no nível de caixa, mas eles estão fazendo esse trabalho, então a gente permaneceu alocado nesses gestores, ou seja, explodindo isso, está todo mundo alocado nessas boas empresas, e o que a gente fez, essa redução, via as estruturas táticas, né? Então, comparado aos últimos meses,
aí depende muito ali do delta, da opção e do tamanho que a gente faz essas estruturas, a gente aumentou um pouco, dada essa preocupação de curto prazo, tá? Mas, e assim, é super importante, porque eventualmente numa janela de descompressão e pensando no longo prazo, que essa alocação, ela é basicamente, né, com esse horizonte, a gente está posicionado nessas boas empresas também, tá? Acho que isso é bem importante. A Carol Xavier, que fez a pergunta, né, respondendo ela aqui, a gente pode ter um ano ruim, mas se no meio do caminho a gente tiver uma sinalização de uma reancoragem ali na frente, na verdade, e é o que parece, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho assim, a gente pode ter, se a gente tivesse a reancoragem, a gente pode ter um início de ano que vem ruim, mas um final muito bom, tá? Então, assim, a gente tem um cenário aqui, pode ser que 2022 seja um ano muito bom, mas com um início ruim e terminando bom, né? Aí a gente tem um ano, a gente fecha um ano muito bom. Então, não é... E o mercado já antecipou muito, né, do cenário ruim. Né? Então, você fala, até a eleição é bom e depois até a eleição é ruim e depois fica bom. O mercado antecipa, né? O mercado tende a ser perfeito, tende à eficiência, né? A escola de Chicago. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, assim, muita gente já está no preço. Mas, de novo, acho que tem coisas que talvez o mercado demore a precificar, como resultados ruins das empresas, uma queda da atividade muito mais forte do que a gente está imaginando, talvez isso não esteja no preço. Então, a gente está vendo muito o resultado das empresas do último trimestre, a economia estava muito boa. E o próximo trimestre? Os resultados vão vir bons ou vão vir piores do que o esperado? Talvez a Bolsa pode sofrer um pouco mais, antes da gente começar a ver uma luz no fim do túnel lá na frente. Então, isso tudo vai depender de quão perto as eleições a gente estiver, né? O quão esperançoso a gente pode ficar com o crescimento de Eduardo Leite, com uma sinalização de algum candidato, e com o preço dos ativos, né? O quão barato eles estiverem, mais eles vão encontrar um chão aqui, e aí o mercado começa a ver mais upside do que downside. Né? É um pouco disso aqui que a gente só uma tá última da Carol também, tá? Eu tentei passar ali um pouco da dinâmica do mercado de crédito privado, então não seria interessante mais crédito privado de títulos públicos. Acho que, Carol, esse equilíbrio que é importante, né? Você ter, eventualmente, no pós-fixado, uma LFT, né, que está ali atrelada ao CDI, a Selic, e que tem liquidez, então, uma eventual necessidade, seja de resgate ou seja de oportunidade de investimento, e trabalhar bem a parte de crédito privado, né? Então, esse trabalho que a gente tem feito, tanto internamente quanto os gestores, mas também olhando o risco, né? Então, o ponto de vista de crédito, às vezes ele não mostra a volatilidade, mas você tem um risco de crédito, tem um risco de liquidez. Então, você tem que entender a capacidade da empresa ou do emissor ali de honrar com aquela dívida que ele está tomando, né? Então, qual o prazo que eu vou dar, qual é o nível de taxa que eu vou dar. Então, esse trabalho que a gente vai acompanhando o mercado, dinâmica, né, e prêmio para ir alocando isso, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer. Acho que foi ótimo. Muito mais perguntas do que a gente já teve no passado. Assim, muito bom. Muito obrigado pelas perguntas para todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pela confiança. E até no mês que vem. Obrigada, Rogério. Obrigada, Thiago, também, que esteve aqui com a gente. Obrigada a participação de todos. A gente fica, de novo, super à disposição para eventuais dúvidas. Novamente, reforçando ali a chave de e-mail de Portfólio Specialist, a gestão como um todo. E contem com a gente. Até mês que vem. Obrigada.